Hoje, dia 12 de agosto de 2025, damos início a mais uma atividade da Revista Brasileira de História da Educação. Boa noite a todos. Em nome da Revista Brasileira de História da Educação e da Sociedade Brasileira de História da Educação, eu, Olívia Medeiros Neta, editora da Revista Brasileira de História da Educação, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham por meio deste canal e também lembramos que essa atividade está sendo gravada e será disponibilizada no canal da Revista Brasileira de História da Educação no YouTube. É com grande satisfação que damos início ao nosso terceiro encontro da série É Hora da RBHE. Esse é um espaço de debate online pensado para promovermos o diálogo entre leitores, autores e editores da Revista Brasileira de História da Educação sobre artigos recentemente publicados em nossa revista. Os encontros que antecederam a esse ocorreram nos meses de março e maio. A nossa hora da RBHE ocorre a cada 2 meses, às terças-feiras, entre as 20 horas e 21 horas. Nos 2 encontros anteriores, nós tivemos discussões riquíssimas. Em março, a discussão foi com Inácio Fretzel, sobre o artigo A Escola Nova na Historiografia da Educação na Argentina. Em maio, refletimos com Elizabeth Sá Figueiredo e Rosa Fátima Chaloba sobre o dossiê publicado em nossa revista, intitulado Educação nos Tempos da Ditadura. Todos os vídeos estão disponíveis no canal da Revista Brasileira de História da Educação, no YouTube, e hoje, a nossa hora da RBHE recebe os autores Janine Marques da Costa Gregório, bem-vinda, Janine, o Davi Antônio da Costa, bem-vindo, Davi, e a Viviane Barros Maciel, que são autores do artigo Práticas Historiográficas apoiadas nos objetos digitais, Contribuições da História Digital, que foi publicado no volume 25, número 1 da nossa revista esse ano. O texto dos autores nos convida a refletir sobre como as tecnologias digitais vêm impactando o trabalho historiográfico, em especial nas pesquisas da história da educação matemática. Os autores, a Janine, a Viviane e o Davi, discutem temas como curadoria digital, repositórios, metadados, reuso de fontes e os desafios do historiador da educação, diante das transformações dos documentos físicos em documentos digitais. Um exemplo importante mencionado no artigo é o repositório de conteúdo digital da Universidade Federal de Santa Catarina, articulado ao trabalho do grupo GEMAT Brasil. Bem, o texto também nos convida a refletir alguns temas quentes, né, da historiografia da educação internacional e também nacional, que pensam a relação estreita entre a história digital e a história da educação. A historiografia vem destacando a história digital como um potencial campo que oferece contribuições valiosas para a história da educação. Em específico, porque os historiadores da educação abraçam cada vez mais possibilidades de associação da tecnologia digital com a investigação do passado educacional, ajudando, então, a ampliar novas questões de pesquisa ou a trazer significados aos conceitos já existentes dentro da história da educação, ou ainda para melhorar alguns aspectos interdisciplinares dentro da nossa disciplina e do nosso campo. Efetivamente, o que nós temos é uma interface já muito próxima entre a história digital e a história da educação. Entendendo que a história digital, por ora, configura-se como uma dimensão, mas que em alguns momentos essa história digital já funciona como uma abordagem nas nossas pesquisas históricas, no campo da educação.
E é com estes temas e a associação entre eles que nós conversamos com os autores, a Janine, a Viviane e o Davi, hoje, nessa hora da RBHE. Gostaria agora de passar a palavra aos autores para uma breve apresentação sobre a trajetória do texto, as reflexões que motivaram a construção desse texto. Então, é com vocês, Janine, Viviane e Davi. Como é que surgiu a ideia, a concepção do texto e qual foi essa trajetória? Boa noite a todos, me ouvem? Sim, sim. Que bom. Então, primeiro, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de poder conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Então, como a professora Olivia já me apresentou, eu sou Janine, sou doutoranda aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, membro do grupo associado GEMAT Brasil, membro aqui do grupo do GEMAT Santa Catarina, faço parte do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, né, aqui da UFSC. E aí a motivação, né, desse texto foi a produção da minha tese. Então, com o passar do tempo, os estudos foram evoluindo, fomos estreitando algumas teorias, fomos avançando, e aí surgiu, então, o interesse pelo tema. Já vem, né, há algum tempo tentando organizar a história digital, temas como a curadoria digital, relacionando na minha pesquisa com a história da educação matemática, que é onde o lugar que, né, minha pesquisa vai se desenvolvendo. E aí, com isso, o professor Davi, meu orientador, e convidamos a professora Viviane para fazer parte desse trabalho, com as contribuições e com a construção desse texto, e ficamos muito satisfeitos quando tivemos o aceite, foi muito, muito gratificante conseguir publicar na revista, né, ser aceito o nosso texto. Então, a motivação principal começou com o trabalho, né, do desenvolvimento da tese, surgindo os temas história digital, curadoria digital, relacionados, então, com essa pesquisa. Não sei se os professores querem continuando, e a gente vai conversando. Muito obrigada, Janine. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora, né, que está nos assistindo aí, né? Agora, boa noite, e os futuros aí que estejam em outros momentos, né? O meu nome é Davi, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, momentaneamente com lotação provisória na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, em orientação aí com o trabalho com a pesquisa da Janine em desenvolvimento, né? O repositório de conteúdo digital, né, onde nós temos uma coleção, uma comunidade, enfim, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da nossa apresentação, relacionado com as pesquisas, né, de história da educação matemática. Ele foi construído, né, num esforço bastante grande do grupo de pesquisa, né. Então, a gente tem isso como resultado, né, desde os meados de 2011, 2012, né, e é isso que a gente, de alguma forma, compartilha, né, com vocês aqui nesse texto, né, e da necessidade de fazermos um olhar mais específico, né, sobre aprimoramento das questões metodológicas com os objetos digitais, no âmbito da história da educação matemática. Agradeço à professora Olivia, ao professor Carlos, pelo convite, ao grupo da revista, ao grupo da Sociedade Brasileira de História da Educação Matemática. Desejo bastante sucesso aqui nessa atividade, e já estamos aí na nossa terceira edição. Professora Viviane, por favor. Então, e o que me liga aí, boa noite, né, para todos, todas e todes que estiverem ligados no canal. O que me faz também, me aproxima, né, desse momento aqui, desses pesquisadores, é um grupo de pesquisa, né, que é o GEMAT Brasil, que eu também faço parte, sou associada, e desenvolvi também a minha tese, né, trabalhando com repositório digital, com fontes que estavam no repositório, fontes físicas também, né, desde o meu mestrado. Então, essa relação entre a gente, né, o Davi, não sei se ele não falou que é orientador também, da Janine, né, então, a gente está em casa, né, então, o grupo faz tece, né, essa teia de relações entre os pesquisadores. Acho que isso aí que é o mais importante. Eu sou professora na Universidade Federal de Jataí, né, e também sou líder do grupo
de estudos e pesquisas em educação matemática nos anos iniciais. Muito bom. G+. Muito bom, Davi, Viviane, Janine. Bem, muito obrigada pela apresentação. Agora seguimos com o momento da conversa mais específica sobre o texto. Preparamos, então, algumas perguntas que servirão de eixo para o nosso diálogo. A primeira delas é: como é que a história digital transforma ou potencializa a transformação do ofício do historiador da educação? Pensando em que medida essas ferramentas, os repositórios, os objetos digitais alteram a relação das fontes, a escrita, a circulação do conhecimento histórico. Então, o nosso foco aqui é história digital e ofício do historiador. Como é que vocês veem isso? Então, posso começar falando aí? Claro! Depois a gente vai conversando, o pessoal vai complementando, né? Então, quando a gente fala em fontes, a gente sabe que as fontes que dão essa legitimidade, né, ao discurso do historiador, né? E a gente vê que, assim, nos arquivos físicos, há toda aquela dificuldade, né, que a gente já vivenciou, né? Eu vivenciei isso no meu mestrado, né? Que é a questão de você ter que agendar uma visita, né? Então, tem toda aquela relação agenda-visita, não sabe se vai encontrar, vai até esse arquivo, então tem toda uma relação com a fonte um pouco mais lenta, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, né? Quando a gente pensa aí na história digital, né, a gente vê que o encontro com as fontes virtuais, ali constituídas, né, nesses repositórios digitais como objetos digitais, né, ela vai ampliar bem mais esse contato, né, com uma amplitude de fontes, né, e isso, né, vai depender aí também, que a gente vai falar um pouco no texto, que desse trabalho que a curadoria digital desenvolve. Então, da mesma forma que a gente chega no arquivo e que você pergunta, bom, o que tem aqui no arquivo, que vai te dar um rol ali, um inventário de fontes organizada, e essa organização é feita por determinada equipe, no repositório, né, nos repositórios digitais, a curadoria digital tem esse trabalho, que é importantíssimo, né? E é esse trabalho que vai dar né, que vai dar essa qualidade, né, essa confiabilidade, essa integridade aí dessas fontes. Tudo isso a gente vê que vai ampliar bastante esse rol, né, vamos dizer assim, de fontes, né? Eu vou ter uma amplitude muito grande de fontes, vou ter esse contato, e ter o contato amplificado, né, de muitas, né, essa quantidade grande de fontes, isso aí claro que vai me dar múltiplas formas aí de escrita, né, então, assim, eu acho que está mais ligado aí, essa velocidade aumenta, a amplitude de fontes aumenta, né, de um modo, e sim. a circulação Sim, também, sim. então vai ser assim, algo... É uma Depois eu posso simbiose. complementar. Uhum. Mas muito obrigada, Viviane. Para você, Janine, como é que você vê essa relação entre a história digital e o ofício do historiador da educação matemática? Então, vamos voltar um pouquinho aqui da minha história com o texto, com o tema, né, da história digital. Uhum. Como a gente vem falando também do repositório, eu sou formada em matemática, né, aqui pela UFSC também, e já na graduação, eu já comecei a me envolver com um grupo de pesquisa, com o GEMAT Brasil, né, depois virou a associação, com o repositório. Então, na época, lá em meados de 2012, 2013, fui bolsista na graduação, trabalhando com as fontes, com essa rematerialização dos objetos físicos, como a professora Viviane falou, né, de pesquisadores que iam aos arquivos, faziam essa transformação. E aí, quais eram os cuidados? Né? Como que o historiador, quais eram as ações
necessárias para o historiador fazer esse trabalho com os objetos que viravam digitais. E aí, como que isso impacta, então, no ofício do historiador? A ideia, né, do texto e também da minha pesquisa é pensar em como essas ações, apoiada na curadoria digital, como essas ações elas podem aperfeiçoar, podem aprimorar esse trabalho com esses objetos, já que nossa quantidade de fontes disponíveis, de objetos digitais disponíveis tem sido cada vez maior, principalmente aí com a pandemia, a gente teve que ficar em isolamento, e aí a gente começou digitalizando os objetos, e aí qual era o cuidado com os metadados, com a fidedignidade desses objetos. Então, o ofício do historiador tem se aprimorado, e aí, então, a ideia do trabalho é essa, assim, é pensar em como que a gente consegue, com essas ações, e aprimorando isso. Então, acho que o ofício do historiador tem essa ligação muito direta com a história digital. Sim, sim, afinal, somos sujeitos do nosso próprio tempo, não é? E para você, Davi? Acho que você pegou um ponto importante, né, Olivia, quando a gente faz, se nós estamos fazendo, né, a história dos homens, né, no tempo, né, já parafraseando aí outros autores, né, e se nós estamos imbuídos dentro de um ambiente, né, onde a parte digital hoje, a tecnologia está cada vez mais presente, né, parece, né, que a gente também tem que fazer essas adaptações no nosso trabalho, né. A pesquisa histórica, ela se fundamenta, basicamente, né, em questionar documentos, fontes, em cima da sua investigação, da sua pergunta de pesquisa, né, e hoje nós temos à nossa disposição um farto material, né, que também é fruto, né, dessa relação homem-tecnologia, né, então sejam fitas ainda no passado, não tão passado, mas fitas de VHS, CDs, DVDs, e tantas outros objetos que hoje a gente já tem até algumas dificuldades para fazer leitura, mas de uma certa forma já estão em formatos digitais, né? Então percebe, né, que a própria andamento, né, e transformação dos objetos digitais, né, também começam a impactar essas coisas. Então nós como pesquisadores, né, como é que nós nos relacionamos com esses novos tipos, né, com esses novos suportes, né? Então, me faz parte importante, né, da gente fazer essas programações. Acho que, grosso modo, é isso, né, que eu poderia estar colocando aí dentro da sua pergunta, aí, como pessoa de outra forma. Excelente. E vocês foram muito primorosos ao abordar como a relação com o digital passa também por determinados contextos da nossa vida, desde a iniciação científica com a Janine, não é? A organização de um grupo de pesquisa, pensando trabalhos coletivos e depois a disponibilização dessas fontes em um repositório próprio. Isso me leva à segunda pergunta. Quais são os cuidados teóricos e técnicos que os historiadores precisam ter para digitalizar ou reutilizar uma fonte em ambientes digitais, né? Como é que nós evitamos uma apropriação acrítica ou simplificada da tecnologia em sua relação com as fontes? Então, se num primeiro momento nós discutimos a relação entre história digital e história da educação e como isso afeta o ofício, o métier do historiador da educação, agora vamos pensar sobre esses cuidados, sejam teóricos ou técnicos, na relação com essa fonte no ambiente digital. O que é que vocês me dizem sobre isso? Então, vou começar falando um pouquinho, e depois acho que os professores, os nossos autores também complementam. Pensando no que a gente também colocou no texto, sobre a curadoria digital, que seriam esse conjunto de ações, né, para trabalhar com os objetos digitais, que tem algumas categorias, alguns critérios que a gente pode seguir, eu começaria falando sobre o planejamento para essas fontes, para o uso dessas fontes, para essa digitalização, para que isso seja disponibilizado. Porque não dá para simplesmente a gente digitalizar tudo, não temos nem espaço ali de tempo, nem braço para conseguir, né, dar conta de tudo. Então, o planejamento, né, esse trabalho com o digital começa com esse planejamento e avançando, então, para padrões de metadados, que são os dados sobre esses dados, porque de nada
adianta a gente digitalizar um mundo de informações e não conseguir contextualizá-los. Então, essas são ações importantes que vêm junto com a curadoria digital. E disso, a gente precisa avaliar a fidedignidade dessas nossas transformações, dessas rematerializações, utilizando, hoje a gente já tem, né, bastante acesso a equipamentos que conseguem fazer essa transformação com qualidade, essa rematerialização com qualidade, porque quando nós começamos lá na iniciação científica, né, com o celular que a gente tinha ali na mão, com um suporte feito com livros, lembro de trabalhar manualmente com suporte feito com os livros do celular em cima para a gente conseguir tentar registrar e fotografar para digitalizar e transformar esse documento num objeto digital. Então, essa consciência, né, esse cuidado, esse planejamento, os metadados, com padrões que hoje já estão disponíveis também, né, a gente consegue ir entendendo um pouco mais quais os critérios, quais as informações que são primordiais para estarem disponíveis. E aí, então, que essa digitalização, ela também não vai substituir o objeto físico, mas que ela vai nos dar mais acesso, né, vai diminuir fronteiras geográficas que às vezes nos impossibilitariam de visitar um arquivo num lugar mais distante, e a gente, estando com os documentos, com esses objetos digitais rematerializados, a gente consegue, então, melhorar, aprimorar essas ações e aprimorar também a disponibilização desses objetos digitais. Muito bom, Vanine. Viviane, Davi, o que nos dizem sobre esses cuidados teóricos e técnicos? Então, tchau, Davi. Estamos Não, o que eu queria só trazer como contribuição é que nós estamos agora, né, quando a gente começa a pensar um pouco sobre história digital, nós começamos a borrar algumas fronteiras, né, de conhecimento, e para tal, né, como a Janine estava colocando, nós começamos também a tratar com questões e conceitos relacionados com a ciência da informação. Então, a partir da ciência da informação, é que nós conseguimos, né, pesquisando, né, verificamos essa questão desse conceito chamado curadoria digital, e a partir daí estamos fazendo essas adaptações, né, para o uso dentro de pesquisas em história da educação matemática. Então, existe todo um trabalho, né, sobre curadoria. A palavra curadoria ela não é nova para a gente, ela já é. Eu tenho um curador do museu, curador de coleções, etc., né? E pensar isso do ponto de vista da história da educação matemática, que é o nosso foco, né? Então, há uma necessidade dessa coordenação, dessa melhor organização, pontos que a Janine já disse em termos de planejamento. Então, a partir daí, com toda essa questão que a gente está trazendo do ponto de vista teórico, etc., pensamos, né, acreditamos, né, que os pesquisadores, com essa consciência, possam, né, fazer essa sua relação com fontes digitais, não de uma forma acrítica. Não se trata de se ter uma imagem digitalizada e ali está com todos os elementos postos. Depende de uma contextualização, depende da fidedignidade daquele resultado que está posto, né? Onde você guarda, como você disponibiliza isso. Então, todas essas relações, né, que a gente se apoiou bastante, né, nesse conceito, né, de curadoria digital, tem nos dado um certo norte para pensarmos, né, na guarda, que seria no caso no uso, né, da fonte digital, e na disponibilização, ou seja, no reuso dela por outros pesquisadores. Eu encerro por aqui. Muito obrigada, Davi. Contigo, Viviane, como é que tem sido essa relação com a digitalização ou com o uso das fontes digitais? Enquanto Davi e Janine falavam, eu me lembrava, né, o quanto que a gente tem que tomar, que são nos metadados que tem todo esse cuidado, né, com, por exemplo, quando eu vou fazer o uso dessa fonte, eu olho para aquela fonte e falta uma página. E aí, como é que eu sei se não foi o digitalizador ou, né, ou se realmente aquele material, porque ele não está ali na minha mão, né? Então, é nesses metadados que a gente toma todo esse cuidado. Então, por isso que quando a gente fala assim, que essa curadoria tem que ser, esse conjunto de ações tem que ser
muito cuidadosa, né, é nesse sentido, né? Então, assim, que repositório, né? Qual é a confiabilidade desse repositório digital de onde eu estou pegando essas fontes? Eu acho que esse é o maior cuidado, porque nessas partes técnicas aí, então, nós que já participamos desse processo de alguma maneira, né, em diferentes estágios, a gente vê o quanto isso é muito melindroso e tem que ser cuidadoso. Bem, vocês relataram memórias de pesquisa, não é, de como digitalizavam documentos, e aí só uma curiosidade sutil. Quais as principais diferenças, Janine, em específico para você que falou que em 2012, como aluna de iniciação científica, fazia peripécias para digitalizar um documento, e hoje, o que é que mudou para você nesse processo? Ou você já não digitaliza, só usa? Hoje eu tenho já trabalhado com os objetos já digitais, mas o que eu penso em relação à transformação, nessa rematerialização, é o meu olhar como pesquisadora, que lá na graduação, né, era e hoje já no doutorado. Perfeito. O amadurecimento, né, tanto com as fontes digitais e também com esse cuidado dos metadados, de tudo isso. Isso eu acho que é a principal diferença, né? Também o meu olhar, claro que os equipamentos hoje também nos ajudam muito, mas esse cuidado. Perfeito. Nós, historiadores da educação, no Brasil, tivemos muitas mudanças no nosso ofício, muito em função do acesso a essas fontes já digitalizadas. E como vocês mencionaram, o acesso a essas fontes passa por algo chamado curadoria digital, não é? Então, vamos para a nossa terceira pergunta, e esse é o tema. O artigo produzido por vocês e publicado na RBHE trata ou apresenta etapas da curadoria digital. Quais dessas etapas que demandam maior atenção no cotidiano das pesquisas em História da Educação? Porque pensar nessas etapas da curadoria é também pensar como garantir qualidade, integridade, reuso de determinados objetos digitais, não é? Então, quero escutá-los um pouco nesse debate sobre curadoria digital e todos os elementos a ela associadas que vocês abordam no texto. Então, iniciando essa parte sobre a curadoria digital, de uma dessas ações, né, propostas pela curadoria digital, seria pensar em avaliar e selecionar esses objetos, essas fontes digitalizadas. Como? Tentando priorizar a maior fidedignidade possível com o objeto original. Isso já é um ponto muito importante. Esses critérios, como a professora Olivia falou, talvez se for digitalizado por um pesquisador um pouco mais iniciante, por um pesquisador que talvez já tenha um pouco mais de experiência. São critérios, né, tanto do que digitalizar, da forma como digitalizar, e também na forma de como contextualizá-los. O que a gente tenta apresentar, e o que eu tenho apresentado também na pesquisa, temos estudado sobre a importância dessa contextualização com os metadados, de que essa construção seja feita pelo pesquisador, né, por quem fez esse processo de rematerialização, e não de uma forma qualquer, e sim buscando essa seleção, essa organização, para que a gente possa preservar, como o professor Davi falou, o uso e o reuso. Então, para preservar essas fontes num local de guarda confiável, com formatos que sejam acessíveis agora e daqui a muito tempo, que como o professor também falou, os formatos de DVD hoje já, a maioria dos computadores não tem acesso, e aí a gente vai a fontes também mais objetos como disquete, enfim, até hoje os pendrives a gente acaba salvando na nuvem, nem usa tanto. Então, os formatos, backups também existentes para minimizar as perdas, isso é imprescindível para que a gente possa ter esse acesso, uso e reuso desses objetos, e também, pensando no reuso, que ele seja feito de forma consciente, com as licenças, com as referências de onde estão esses
objetos. E aí os procedimentos entram, então, como a professora estava falando da qualidade, da integridade. A qualidade, a gente pode falar, então, dessa digitalização desse material, dessa qualidade da imagem, porque a gente não vai tirar uma foto ou fazer essa transformação, como for, né, o formato com baixa resolução, e sim tentar priorizar com a máxima qualidade possível. Eu acho que seria mais ou menos isso, sim, para falar principalmente, então, do acesso, uso e reuso, essa avaliação e essa seleção, para que possa ficar, então, disponível por longo tempo, por um longo prazo, ou a quanto tempo seja necessário, né? Muito bom, Janine. E Davi e Viviane, como é que vocês veem essa curadoria digital e essas etapas e todos os desafios para tal? Eu vou tomar a liberdade, né, de também levar essa pergunta, né, porque ela é bastante importante, no sentido de que a gente está, por exemplo, e o nosso lugar de fala é sempre num grupo, né, num coletivo, né, então participamos do GEMAT, então temos os nossos projetos coletivos, né, então por meio de todo esse trabalho, né, com todas as entradas dos pesquisadores, então a curadoria digital ela já faz parte de um planejamento amplo para que todos os pesquisadores, de alguma forma, né, estejam alinhados com as coisas que são necessárias para a determinação dos documentos, etc. Isso permite uma certa uniformidade nas suas descrições e caracterização, de forma que faz parte do elemento de... Quando a gente começa a falar de curadoria, às vezes mistura um pouco, fala dos repositórios, que são os espaços de guarda, etc., mas há algo que é muito importante, chamado da interoperabilidade, quer dizer, o que é um documento hoje, lá no repositório de Santa Catarina, que possa ser acessado, possa ser transitado entre vários outros repositórios ou outros ambientes institucionais. Quando a gente pensa isso do ponto de vista de fonte, pensa lá um pesquisador no seu rincão, fazendo lá o seu trabalho e tal. A consciência desse trabalho de curadoria é na caracterização dessa fonte que vai se transformar em objeto digital para que um outro pesquisador em uma outra localização possa compreender, possa dar inteligibilidade àquilo que está sendo feito. As perguntas de pesquisa são outras, são múltiplas, né? Mas a partir do momento de uma boa caracterização da fonte, isso é que permite, né, a gente fazer essa socialização e circulação da mesma forma, né, com as nossas próprias produções. A partir da curadoria digital, que permite, né, a gente pensar nessa circulação, na disponibilização, né, desses documentos, né? Então, quando nós registramos ou fazemos os nossos trabalhos, etc., nós colocamos um link de forma que o leitor possa acessar a fonte que gerou, ou a fonte que foi problematizada para fazer a pesquisa. De forma que a leitura passa a ser uma leitura crítica daquilo que está sendo feito. Nós temos uma mudança epistemológica muito forte nessa situação, ao usar, né, as fontes digitais, né? Então, a curadoria digital é um elemento que nós conseguimos, né, e estamos bastante satisfeitos com essa pesquisa, né, que tem feito essa ancoragem dos trabalhos que são dentro da pesquisa de história, do âmbito da pesquisa de história da educação matemática, com um conceito que está sendo trazido, né, da ciência da informação, para que dá maior confiabilidade, maior rigor e aprimorando, né, as fases das operações fotográficas nos nossos trabalhos. Davi, sua fala me remete a um texto que eu publiquei em 2023 sobre história digital e história da educação, que abordava a travessia epistêmica. Eu especificava que o digital na história da educação exige de nós uma outra mirada para a heurística da fonte, a crítica, a interpretação. Então, seja com a fonte impressa, ou mesmo com a fonte digital, essas etapas que são próprias da relação do historiador com a fonte, elas permanecem, mas exigem outras ferramentas, outras reflexões, outras
perspectivas, né, analíticas para o historiador. Então, nós vivemos essa fase da travessia efetivamente, né? Então, para você, Viviane, como é que é pensar essa dimensão própria da curadoria, e se você também, no seu ofício enquanto historiadora da educação matemática, foi percebendo essa travessia epistêmica? Nos fala um pouco sobre isso também. A hora que você estava falando, eu fiquei imaginando, né? Tem elementos da história da educação que fica mesmo, né? Dentro desse... Então, aquela relação do historiador ali com a fonte, todo aquele cuidado, né? A busca por respostas àquele problema, né? O que move, o lugar de produção dele, isso tudo permanece, né? O que muda são essas formas, né, de análise mesmo, né? Quando eu estou ali diante daquela fonte, né, eu preciso ou daquela vastidão de fontes, né? Então, uma coisa, vou dar o meu exemplo aqui, né? No mestrado, eu fui, né, num arquivo físico, lá na cidade de Goiás, e foi aquela dificuldade e tudo mais para estar diante de uma fonte, e eu tive que fazer... vou usar aí o termo, né? Tive que fazer a flecha com a madeira que eu tinha, né? Então não tinha outra saída. Se fosse hoje, eu fico imaginando, né? Se a gente tivesse acesso, né, a uma quantidade aí a essa vastidão, que eu estou chamando de vastidão de fontes, a essa amplitude aí toda, seria diferente, né? Mas, do mesmo modo, eu teria que ter ferramentas diferentes para dar conta do que eu tenho, né? Para fazer. Ou fazer um recorte ali em cima do que eu tenho, que geralmente é o que a gente faz, né? Mas, diante de tantas possibilidades, a gente amplia também aí as possibilidades de narrativas e de escritas, né? Eu fico pensando isso aí. Excelente, são distintas possibilidades. Isso nos leva a uma outra reflexão que é também pautada no artigo de vocês, que diz respeito aos tipos de reuso e objetos digitais, né? Então, o texto de vocês menciona diferentes tipos de reuso dos objetos digitais. Aí eu pergunto, como é que os repositórios digitais e a curadoria digital podem ampliar as possibilidades de investigação e também potencializar novas perguntas historiográficas? Vocês podem citar algum exemplo, não é? De como ocorrem essas transformações na investigação, em específico na história da educação matemática mesmo? Vamos lá, Olivia. O texto, Bora. Vamos embora. O texto apresenta, né, um exemplo de uma imagem, né, sobre um item, né, que está presente no repositório de um livro, Aritmética Escolar, livro do Mestre, 1915, do autor Ramon Roca Dordal. Então, vamos contextualizar um pouco, né, essa fonte, né, esse documento, esse livro, etc., né? Ainda em 2010, né, no momento que eu estava fazendo lá meu trabalho de pesquisa, né, minha tese, orientada pelo professor Wagner, que está nos assistindo aqui, eu pesquisei livros didáticos, né, pesquisei uma aritmética escolar, né, no Brasil, nessa virada do 1890 a 1946, e foram privilegiadas como fontes dos livros didáticos. E tive uma oportunidade, né, bastante interessante, porque, poxa vida, né, apesar de que nós estamos aqui, né, no Brasil, né, pesquisando livros didáticos no Brasil, na oportunidade, livros que foram usados no final do 19, começo do 20, nós não tínhamos acesso, né, à grande maioria dos livros, eles estão presentes em função da lei do depósito na Biblioteca Nacional da França. E tive oportunidade, fiz um sanduíche, fui fazer fiquei, né, um período lá em Paris, sendo acolhido no INRP, pelo falecido professor Chopin, e dentro dos trabalhos, né, que foram feitos, então eu reuni uma série de livros, né, que estavam presentes na Biblioteca Nacional,
E eu pude, então, por imagens, né, fazer um recorte, minha pesquisa, etc. Dentro desses livros, não somente aqueles da Biblioteca Nacional, mas outros também disponíveis, né, no banco de dados de livros, né, da Universidade de São Paulo, né, fruto desse projeto também bastante importante, né, eu obtive umas coleções de cadernos e exercícios de Ramon Roca Dornal. E o texto apresentava, eu tive acesso a quatro cadernos utilizados na época do ensino primário, etc., primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né, nas respectivas níveis, mas eu não tive acesso ao livro do mestre. E a gente vai, batalha, mexe e tal. Os cadernos apontavam que tinha, né, um livro, né, de orientação, etc., tal, mas eu não tive acesso. Curiosamente, depois de algum tempo, esse foi o nosso, uma mestranda, né, que foi, né, da minha orientação, conseguiu o livro no Museu da Escola Catarinense, depois que eu entrei, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela fez lá a fotografia, etc., tal, e permitiu, né, o ingresso desse item, né, no repositório. Então, veja, a partir do momento da inserção de itens novos no repositório, a nossa possibilidade de pesquisa ampliou. Decorrente dessa disponibilização de fontes, né, novas pesquisas foram feitas, no sentido de poder pesquisar as relações dos livros de orientação do Dornal frente aos seus cadernos, e a gente vai, né, digamos assim, aprofundando um pouco mais as relações. Isso, por exemplo, a gente poderia estar falando, né, no caso do uso dos repositórios, né. Nós podemos pensar também de uma outra forma. Quando nós temos disponíveis fontes digitais sendo trabalhadas e tratadas, né, dentro dessa perspectiva da curadoria digital, nós temos condições de pensar como é que essas fontes, esses documentos digitais poderão ser tratados. O que eu quero dizer? No início do trabalho, quando nós iniciávamos ali a parte do repositório, 2012, mais ou menos, nós tínhamos, então, a preocupação de fazer a coleta das imagens, né, desses livros, etc., para poder, né, ter acesso ao conteúdo. À medida que a gente vai evoluindo, não se trata de qualquer imagem. Também não é um fato de você ter uma imagem com uma resolução fantástica, porque aí você tem um peso gigantesco do ponto de vista técnico, né, do arquivo, que impede circulação, a internet não é rápida, coisas dessa natureza. Mas hoje, por exemplo, você já tem uma questão que é muito importante, que as fontes elas são, que a gente chama de osserizada, né? Ou seja, elas devem ser captadas de forma que possam ser lidas, acessíveis e editadas. Aí você fala, pô, professor, mas aí você vai alterar o conteúdo, né? Percebe que aí são novas perguntas, né? Novos desafios que a gente tem. Mas a partir do momento que você tem essas fontes que a gente chama de osserizada, né, que passa pelo OCR, o OCR é um acrônimo, né, Optical Character Recognition. A hora que você, então, contém tecnologia que faz esse reconhecimento, a sua capacidade de fazer perguntas às fontes, ela amplia astronomicamente. Então, você tem, por exemplo, um livro didático que está todo digitalizado, com essa possibilidade de ser editável, etc., você relaciona quantas vezes uma determinada palavra é utilizada. Então, com isso, você começa a ter hipóteses de metodologias que estão presentes na escrita, na fundamentação daquele livro didático, que dificilmente você teria condições de fazer, né, com uma abrangência grande, né, como nós temos hoje. Então, apanhar, por exemplo, várias edições, né, de livros, né, fazer aquele caminho que a gente faz, né, como pesquisador, historiador, né, pega todas as edições. Agora, quando você avalia isso dentro com essas ferramentas digitais à sua disposição, o seu trabalho amplia e muito. Então, por exemplo, essa é uma outra coisa que eu poderia estar colocando para você como exemplos, né, de textos digitais. Ainda no nosso texto tem indicação de ferramentas de pesquisa digital. Muito bom, Davi. Perfeito. Então, além das possibilidades de investigação com fontes disponibilizadas em repositórios ou em banco de dados, né, que são os repositórios de dados, precisamos também ampliar a discussão sobre essas ferramentas. Então, nos fala um pouco mais sobre essas ferramentas que vocês já usam,
ou que outras estratégias para os pesquisadores que nos escutam aqui, que outras estratégias esses pesquisadores podem usar? Bom, agradeço a tua intervenção, porque eu vou falando aqui e a gente vai seguindo. Mas eu estou aqui tentando tratar, né, em cima do que foi colocado, né, no nosso texto, né, por exemplo, sobre o Zotero e o TROP. Vamos falar um pouquinho do TROP. O TROP é uma ferramenta, né, de imagem, né, onde você consegue, então, fazer uma administração de imagem. Pô, professor, mas por que você precisa de uma ferramenta para administrar a imagem? Nós estamos no momento, hoje, lá no GEMAT Brasil, né, no CEMAT, que é o Centro de Documentação, né, Centro de Memória, né, de Arquivo, né, em Pesquisa e Pedagógica do Ensino Matemático. Nós estamos com um acervo, por exemplo, isso não está presente no texto, né, mas do arquivo do professor Ubiratã D'Ambrosio, o arquivo pessoal do professor Ubiratã D'Ambrosio. Tem em torno lá de uma sala só de documentos pessoais, né, desse professor. Há uma massa documental muito grande que está numa fase de separação, organização, futuramente de digitalização, de digitação, talvez seja a palavra mais adequada, mais para frente, em outros textos a gente fala mais sobre isso, né? E a partir desse conjunto, né, de imagens que estão sendo reunidas, etc., a gente tem necessidade de fazer essa administração. E a pesquisa, ela só avançaria, de uma certa forma, mais consistentemente, quando a gente tem essa visão mais ampla. É como se a gente pudesse olhar a árvore, né, na ilha, né, não mais sentir, né, usando aquela metáfora, né, que você não está enxergando só a árvore, mas a árvore está dentro de uma ilha, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas ferramentas em uso, né, as nossas possibilidades de problematização, de melhor compreensão das coisas, né, que nós estamos trabalhando, amplia bastante. Isso são apenas alguns exemplos que eu poderia estar trazendo para você. Muito obrigada, Davi. Janine e Viviane podem também contribuir com a discussão sobre esses exemplos, a relação com os repositórios, com os dados. Fiquem à vontade. O uso das ferramentas, como a gente trouxe no artigo, né, pensando nessas duas e muitas outras também, né, são possíveis, mas pensando no trabalho que a gente tem feito, de organizar, disponibilizar também depois esses objetos rematerializados, quando a gente usa, por exemplo, uma ferramenta como o TROP, ele já aparece os metadados que a gente pode colocar ali. Então, isso já facilita para quando isso for inserido num local, na web, por exemplo, que a gente já tem essa contextualização, que a gente já tem essas palavras-chave, como o professor Davi falou, se esse documento já está pesquisável, já conseguimos localizar e fazer relações com essas palavras, ou com palavra-chave, ou com termos, ou com temas de pesquisa, o que levaria dias, semanas, meses para relacionar alguns documentos, hoje, online, com ferramentas, a gente consegue fazer essas conexões de uma forma muito mais rápida. E, com o olhar do pesquisador, do historiador, que em alguns textos também tem, né, que não seja um programador, mas precisa entender um pouco das ferramentas, né? Embora não seja um programador. Então, essas ferramentas, sim, auxiliam bastante, e a história digital, então, vem para a gente também auxiliando essa parte da pesquisa historiográfica, relacionando com a história da educação matemática. Muito bom, Janine e Viviane. Só para complementar aí, o que não é nato digital, né, ele foi físico, né, para falar. Sim. Então, o que eu digo é assim, para os pesquisadores, é que quando a gente faz qualquer busca, são esses metadados ali que vai nos dar suporte, né, e lá vai estar dizendo, vai estar a descrição correta de onde é que esse livro está presente, quais são os temas principais que estão nele, falando em livros, né? Se for o caderno, de quem pertenceu esse caderno, quem doou esse caderno para o arquivo, em que arquivo que ele está localizado. Então, assim, eu acho que esse percurso, né, dessa fonte até ela ficar disponível na forma que está,
é importante nos dar essa segurança, porque se eu, de alguma forma, quiser ir atrás dessa fonte física, né, se eu ainda não me desapeguei do físico, eu tenho como, né, estar diante dela. Acho que é importante isso. Excelente, Janine, Viviane e Davi. E toda essa discussão que está presente no artigo de vocês nos leva a algumas considerações, como, por exemplo, o respeito à ciência aberta, seja na perspectiva da digitalização e disponibilização dos objetos digitais em repositórios, a preocupação dos historiadores da educação matemática em atentar aos princípios fé, principalmente quando estiverem compondo acervos de fontes digitais, e certamente um dos maiores desafios para os historiadores de agora é pensar a organização dos dados e o depósito desses dados, não só no sentido de rematerialização de fontes, mas a própria organização desses dados disponibilizados em repositórios próprios, né? Nós avançamos no processo de circulação de fontes digitais, seja resultante de trabalho em grupo, como de vocês no GEMAT, com o repositório de Santa Catarina, mas agora a gente precisa avançar noutra perspectiva, que é o que é que nós fazemos com as fontes que nós organizamos, com os dados sistematizados dessas pesquisas. Nós precisamos avançar no depósito desses dados junto com as pesquisas que nós estamos fazendo, né? E seguramente as instituições precisam de mais espaço na nuvem. Vocês citaram uma ferramenta extraordinária que é o TROP, mas o TROP funciona no seu computador não tem uma vinculação para compartilhar, exceto se a gente tivesse nas nossas instituições algumas ferramentas como o Omeca, e aqui no Brasil a gente tem uma excelente pesquisadora nessa perspectiva, que é a Anita Lucchesi, que é embaixadora do TROP, né? Ela trabalhou diretamente nesse projeto do TROP na Universidade de Luxemburgo, e são diversas perspectivas para nós, historiadores da educação. Pensar o digital no nosso ofício, o digital na nossa prática, e de como nós nos posicionamos nessa relação com esses objetos digitais, de como nós nos posicionamos nessa travessia epistêmica. Então, eu agradeço a você, Davi, Viviane e Janine, e passo para as palavras finais, mas nessas palavras finais eu queria que vocês conversassem com quem nos escutam e deixassem conselhos, recomendações de como pensar o digital nas pesquisas em História da Educação. Mais uma vez, né, muito obrigada, professora Olívia, pela mediação, pelo convite, né, pela revista que nos proporcionou estar aqui hoje. O trabalho da tese está avançando, em breve teremos aí novos textos, então a discussão continua, o aprofundamento nos estudos continua, a preocupação dos historiadores com essas ações, esse aprimoramento, não é uma inovação, mas é um aperfeiçoamento, estamos estudando aí de que forma essas ações podem auxiliar os pesquisadores. Então, convidamos novos textos, quando tiverem mais referências, que compartilhem, que a pesquisa alcance as pessoas que precisem para avançarem também nos trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, Janine, Davi, Viviane. Olívia, nas palavras finais, então, mas faço o coro, né, a Janine, agradecendo a oportunidade. Me parece que eu gostaria de deixar para quem nos ouve, né, e está trabalhando, né, na perspectiva de pesquisas históricas, o digital chegou há algum tempo já, e pensarmos sempre na questão como que nós podemos estar utilizando e como a gente faz o melhor uso disso, né? Então, as condições FAIR que você disse aí, né, facilidade de acesso, replicação, etc., né, no pensar, né, de que a gente, como pesquisa,
O que nós estamos produzindo é uma história, nós não estamos acumulando fontes, é diferente, né? Então, esse olhar é muito importante, e isso tem norteado os trabalhos do nosso grupo. Fiquem atentos, porque a cada dia que passa, uma nova informação, uma nova ferramenta que surge, né? E o uso disso de uma forma crítica, com os conceitos, com os fundamentos da operação historiográfica, né, que nós já citamos aqui, é que darão possibilidade, né, e ampliam possibilidades do nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Davi, Viviane. Agradeço também a oportunidade, a revista, né, e aos colegas que aqui comigo estão, parceiros de projeto, de grupo, e faço também o convite para vocês conhecerem o repositório que foi citado, verificar também os trabalhos que já são trabalhos que sistematizaram, né, alguns outros trabalhos que já estavam caminhando, né, então, agradecer mesmo essa oportunidade, Olívia, obrigada. Muito obrigada. Nós que fazemos a Revista Brasileira de História da Educação, um órgão da Sociedade Brasileira de História da Educação, agradecemos a vocês, autores do texto, que nos permitiram pesquisar mais e conhecer mais os objetos digitais. Estamos chegando ao fim de mais um encontro da série É Hora da RBHE. Em nome da equipe de editores da Revista Brasileira de História da Educação, professor Carlos Eduardo Vieira, nosso editor-chefe, a professora Raquel Dicini, o professor Wagner Valente, o professor Eduardo Galac, o nosso secretário, o Sérgio. Nós agradecemos a todos os autores aqui presentes, aos convidados, a todos que nos acompanharam nessa transmissão e que puderam compartilhar conosco reflexões, experiências do trabalho com o digital. Nós lembramos que esse vídeo ficará disponível no canal da RBHE no YouTube. Fiquem atentos às redes sociais da Revista Brasileira de História da Educação, principalmente, no caso, o canal do YouTube. Fiquem atentos ao canal do Instagram da Sociedade Brasileira de História da Educação, para novas divulgações sobre a nossa série É Hora da RBHE. Lá nós divulgaremos os nossos próximos encontros e também fazemos divulgação de diversos textos publicados em nossa revista. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até o próximo É Hora da RBHE.